Fala, Fenômeno Azul, tudo bom? Boa quinta-feira. Sejam bem-vindos aí ao nosso primeiro vídeo, né? Hoje, 8 de janeiro de 2026. Já vou pedir de antemão aquele like maroto, não cai o dedo, aquela inscrição marota, também não vai cair o dedo de vocês. Lembrando que esses dois pedidos, meu particularmente, é de graça, galera. Não vai custar um centavo a vocês, tá? Hoje nós vamos falar aí de Jajá, Lucas Lima e a certa desorganização que a gente não gostaria de estar falando aqui nesse vídeo, nesse início de temporada do Clube do Remo, que me deixa muito triste, né? Aonde tem um ano que tem tudo para ser mágico dentro do Leão Azul Paraense, me parece que as coisas estão saindo do trilho, tá? Muito triste mesmo pelo que eu fiquei sabendo, e aí eu vou falar algumas coisas e eu quero a opinião de vocês aí embaixo, né? E a gente vai começar falando sobre, para depois a gente falar aí das duas questões do Jajá e do Lucas Lima. Vamos começar pela falta de organização do Clube do Remo. O Remo anteriormente tinha o André Alves, né, que era um diretor ali do Clube do Remo, um CEO, na verdade. E aí houve essas mudanças, tem diretores dentro do Clube do Remo, sem citar nomes, e isso vai aparecer de uma hora para outra, que querem aproveitar essa oportunidade do Remo em uma primeira divisão, de querer dar piteco, de querer aparecer. Às vezes eu acho que até ajudar. Sim, que todo mundo é remista, mas às vezes acaba atrapalhando e essa profissionalização que a gente tanto espera, que a gente tanto almeja que o Remo chegue, me parece que estamos, em vez de dar passos para frente, a gente está dando passos para trás. Remo aos trancos e barrancos subiu da Série C para B, todo mundo lembra. Aos trancos e barrancos, ano passado subiu da B para A e quando me parece que chegou no maior patamar do futebol brasileiro, está tropeçando naquilo que sempre foi o Clube do Remo. Amadorismo, muito piteco, muita gente querendo mandar no mesmo lugar, e quando muita gente quer mandar no mesmo lugar, as coisas não vão para frente, as coisas não acontecem. São mais de 100 anos de Remo, a gente tem 5 anos de canal, eu tenho mais de 30 e poucos anos de Remo, já participei de eleições internamente, nem vocês aí do outro lado não queiram conhecer o que é o Remo internamente. Eu gostaria de não ter conhecido, porque hoje eu seria menos lúcido, e às vezes é até bom não ser tão lúcido como eu sou, porque você conhece algumas coisas tristes de dentro do Clube do Remo e você acaba enxergando algo a mais. Inclusive, eu passo isso para vocês todos os dias. Às vezes eu sei que eu irrito algumas pessoas por isso, por essa verdade, e é triste, às vezes é ruim. E me parece que tudo isso que a gente conhece um pouquinho, que eu já passei, tá voltando à tona dentro do Clube do Remo, né? De ego. O problema do ser humano, para mim, um dos maiores problemas do ser humano é o ego, né? Quando o cara tem um ego muito forte, que não reconhece erros, que acha que tá certo e não procura evoluir, buscar opiniões de terceiros e que pensa mais em si do que propriamente aqui, ó, no Clube do Remo. A gente vê o Remo com muitas dificuldades no mercado de fazer contratações, tem o quesito financeiro, a gente até compreende. O que eu não compreendo é o Brás ter usado disso para, queira ou não, em algum momento ganhar tempo e deixar a torcida do Remo meio maluca da cabeça, porque viriam contratações no final do ano, depois era pro dia 2, pro dia 3, já estamos no dia 8, galera. O Remo já vai começar a jogar o Campeonato Brasileiro. E o Remo não tem um elenco suficiente para disputar a Série A. E quando eu comecei a falar isso aqui, muita gente, ah, não, fé. Ah, tem que ter calma, paciência, porque Série B aconteceu e deu certo. Série B é Série B, pessoal, Série A é Série A. E eu já vi outras pessoas estarem replicando isso aí. Né? Já me mandaram aqui mensagem lá do João Vanderlei, da Liberal, falando sobre isso, o Bad Boy falando sobre isso também. E outras pessoas aí falando sobre o que eu já venho falando aqui desde o final do ano passado, quando o Braz deu aquela coletiva infeliz de dizer que não é para cobrar novidades e sim resultados. Isso soou, modéstia à parte para eu que tento enxergar um pouco mais à frente, como um ganho de tempo. Ele ganhou, conseguiu ganhar esse tempo com mais de 80% do torcedor do Remo, mas não me engana. Esse tempo se passou, se expirou o prazo e o Remo não consegue
contratar jogadores de qualidade. Para piorar, me soa, tá? Como uma sabotagem. Por exemplo, o executivo do Clube do Remo, Marcos Braz, não tem contrato com o Remo. Isso não existe. Isso é o mais puro suco do futebol amador. Ou seja, não se espantem se a qualquer momento Marcos Braz estalar o dedo e ir embora do Remo. Por isso que estão fazendo. Vocês já prestaram atenção que não tem mais coletiva? Cadê a coletiva do Marcos Braz? Para explicar a situação? Não tem. Vocês já viram o Tonhão falar alguma coisa? Alguém da diretoria, os vice-presidentes do Remo falar algo? Não se tem nada. Aí ficam disse-me disse, um joga-joga, o jogador vem, o jogador não vem, blá blá blá. Jogadores que têm pré-contrato assinado não têm dinheiro para pagar a luva, aí fica esse disse-me disse. E o Remo com o elenco aí que, das apresentações que o Remo fez, eu só dei o selo do nacional deles pro Pikachu e ontem ali pro Patrick de Paulo. O resto são jogadores comuns que rejeitaram o Remo na Série B do ano passado e agora estão sendo contratados para ser a salvação do Remo em uma Série A que vai ser muito complicada para o Remo se manter até então, pelo que o Remo está apresentando. Então a gente tá voltando, a gente evoluiu de divisão, mas parece que regrediu em evolução e voltando ao passado. Não se tem coletivas, executivo com contrato verbal. Parece que o Toninho não aprende. Apanha, apanha, apanha e não aprende. Papelinho passou a rasteira nele. O ex-treinador do Clube do Remo passou a rasteira nele, que foi pro Esporte Clube do Recife, me fugiu até o nome agora aqui, o Daniel Paulista. Outros jogadores passaram a rasteira no Remo, dizendo que ia ficar, não ia. Com contrato, imagine sem contrato, Tonhão. Chega com o Braz não é dono do clube. Você também não é dono. Mas você é o presidente, você está como presidente. Chega, você vai querer ficar. Vamos assinar um contrato aqui? Ah, não vou. Muito obrigado pelo serviço, um atrás de outro. Ninguém é substituível. Ninguém é substituível. Só Deus, que é único. E aí fica isso, sabe? Vai e volta e vai começar a Série A. Fico imaginando como nos estádios bastidores do Remo lá em Pernambuco, com tudo isso que está acontecendo. O executivo quer contratar um jogador, aí o diretor vem, puxa para trás, não vem. Aí o treinador quer um jogador, a cláusula rescisória é alta e aí vai para o plano B, e o plano B não dá certo, e vai para cá e vai para lá. Então, realmente é um disse-me-disse. E as peças, quando não se encaixam, elas tendem a quebrar. Eu tenho medo disso acontecer com o Remo na Série A. Meu medo não é paraense, né, Copa Verde, que mesmo com esse início de bagunça, eu espero que se corrija, o Remo vai conseguir fazer uma boa campanha, porque o Remo ficou com uma base de Série B e o Paraense aí, Várzea Paraense, para mim é um dos piores campeonatos estaduais que existe no país, está entre os 5 piores, e tem a Copa Verde também que é deficitária, e aí o Remo tem condições de ganhar. Mas o problema é a Série A, que já começa agora, daqui a 19 dias, né? Complicado. Vamos falar do Jajá. É outra questão que eu quero a opinião de vocês, eu não vejo nada demais nesse Jajá. Para mim, um jogador comum, 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 comum. Lógico, ele quer vir ao Clube do Remo. Quem não quer jogar uma Série A, né? Ainda mais com a idade que ele tem. E o Remo ficou nessa luta. Aí já tem esse disse-me-disse que eu acabei de falar sobre diretores executivos. O Marcos Braz quer. Aí o executivo. Aí o diretor já não quer. Aí depois o presidente já não quer. Ou seja, querem mandar mais do que podem. E aí acabam atrapalhando o Clube do Remo. Mas o que eu fiquei sabendo é que é fim de papo. Ele não vem porque o Goiás, independente das pessoas quererem ou não ter essa queda de braço dentro do Remo, esse puxa a corda de um lado, puxa a corda do outro, tira casaco, coloca casaco, o Goiás quer uma compensação financeira e o Remo não vai pagar, até porque não tem dinheiro nem para estar contratando novos jogadores. Imagine para pagar, né, uma multa para o jogador vir emprestado. E nem deve pagar. Né? Entre trancos e barrancos, ainda bem que deu errado. Tá? Esse já não vim pro Remo. Jogador comum, e eu quero saber a opinião de vocês aí embaixo. Inclusive, entre ele e o H6, ainda prefiro o H6. Uma outra questão que tem se ventilado muito é o Lucas Lima pintar no Remo. A questão do Lucas Lima é o seguinte: o esporte, ele fez uma proposta para o Lucas Lima de redução salarial. Ele não aceitou. Tá? O Lucas Lima ganha lá em torno de 350 mil reais, mais algumas bonificações. Ele não aceitou. O esporte fez uma redução de 175 mil reais ali. Tá? Em torno de 50% a menos. Ele não aceitou. E do que eu fiquei sabendo é que tem 3 clubes tentando o Lucas Lima.
tá? É a Chapecoense, tá? O Remo e o Coritiba, três times que ascenderam da Série B para A. São três clubes que querem o jogador e está estudando a proposta, né? Seria ali um contrato de um ano, né? Com um salário em torno de 300 a 350 mil reais, eu não teria multa rescisória. O Lucas Lima tem 35 anos, nasceu dia 9 de julho de 90, né? Canhoto, já disputou 14 jogos pela seleção com 2 gols, 1,76 m, 70 quilos. É um cara que dispensa apresentações. Isso aí é chover no molhado, né? Passagens muito importantes ali no esporte em 2013. Foi contratado pelo Santos em 2014, jogou muita bola. 2014 e 15, e 16 e 17, sempre sendo titular. Chamou a atenção do Palmeiras, né? Ficou 19 e 20 no Palmeiras, foi pro Fortaleza, né? Onde também teve grande passagem pelo Fortaleza. Voltou ao Santos em 2023, fez uma boa passagem e emprestado ao Sport, né? Onde encerrou seu contrato com o Santos, tá bom? 2024 ele foi o principal jogador da Série B com o Sport, foi eleito ali, se eu não me engano, o craque da Série B, né? Em 2024, com 53 partidas, 3 gols, 11 assistências. E esse ano passado, ele disputou 48 partidas com 5 gols, 10 assistências na Série A, num time que foi humilhado na Série A, mas ele teve sua participação, foi titular absoluto e não pôde fazer muita coisa. O Mandarinha só não faz verão, apesar de ajudar muito. Né? Ele é campeão brasileiro, campeão da Copa do Brasil, tem 2 Libertadores. Tem uma idade avançada? Tem, 35 anos, mas é um jogador que eu, até em certo ponto, era meio resiliente a ele, mas eu vou dizer, eu mudo de opinião pelo que o Remo tem. O Remo tem pouquíssimas coisas. Até então, eu espero muito que mude isso, é o que eu vou torcer todos os dias. E para o que o Remo tem, eu já penso de outra maneira, daria para contratar o jogador, tá? Pagaria esses 300, 350 mil. É um cara que sem a bola não faz muita coisa em campo. Marca por zona e tal, né? Não é que é um jogador preguiçoso, é o feeling do jogador. Sempre foi assim desde a época do Santos, lá 10 anos atrás. Mas com a bola nos pés, ele é muito diferenciado. Inclusive, entre ele e o Panagiotis não tem nem comparação, né? Eu acho que o Panagiotis não calça o meião do Lucas Lima. Então, se for para trazer, eu aprovaria. Né? É um jogador de nome que o adversário iria olhar, tem um certo respeito, vestiria a camisa do Remo muito bem. Né? É um jogador que não tem muitas contusões, não é de estar levando cartão, não tem um extracampo ultimamente. Lá no início da carreira teve um extracampo ruim, mas se ajeitou. Né? Hoje é um cara mais centrado, experiente, né? 35 anos. E o Remo contratando, eu aprovaria, tá? A contratação do jogador, pelo que o Remo tem aí no mercado, essa briga interna, esse disse-me-disse, esse fuzuê todo. Acho que seria assim uma boa contratação, já que o Remo não está conseguindo contratar muitos jogadores por início dessa temporada. Então, caso já encerrado, Lucas Lima aí negociando uma possível contratação, né? Coritiba no meio, Chapecoense e Clube do Remo também tentando a contratação do jogador. Pessoal, eu vou pedir para vocês irem logo lá no Asaf TV enquanto tem tempo hábil, promoção especial, todos os canais de esporte liberados, canais abertos, fechados, filmes, séries. Lá tem Multishow, GNT, Globoplay, Netflix, tem tudo e o valor é irrisório, tá? Vai começar a temporada 2026 do Remo, com jogos oficiais. Então, chama lá o Asaf TV no 16 9984 9414, 16 99984 9414. Temos também a Alvale Engenharia, a maior empresa de engenharia do estado do Pará, transformando totais sonhos em realidade. Quanto menos você imagina, a Alvale vai estar lá para estender a mão para vocês com preços justos e outra, com um serviço de pura, né, qualidade, um serviço de muito carinho, com amor para o seu cliente e com o principal que o cliente gosta, né, com preço que cabe no bolso. A Alvale Engenharia você pode acessar através do Instagram, Alvale Underline Engenharia, ou no 91 980 60 10 11, 91 980 60 10 11. Lá, só chamar o meu amigo Wagner. Não podemos esquecer também, galera, quem quiser fechar patrocínio com o canal, engajamento total, muitas visualizações, né, com preço justo que cabe no teu bolso. Você ajuda a gente ajuda vocês, uma mão lava a outra. Não tem negócio de preços caros aqui não, é só para ajudar o nosso trabalho e a gente acaba ajudando vocês, né, transmitindo ao nossos milhares de público aí,
nossos seguidores, né? E agora não é só no Pará e no Norte, é no Brasil todo, porque o Remo está na Série A do Campeonato Brasileiro. Então você pode chamar a gente através do 91 98507 5560 ou @tnd.crt3, que é o nosso Instagram, para a gente poder fechar negócio no plano diamante, divulgação em todos os vídeos e lives, divulgação ouro 4 vezes na semana e no plano prata também 2 vezes na semana. Preços muito baratos, apenas para estar ajudando o nosso trabalho, e a gente vai expor vocês para ter lucro certo, tá bom? Então é só chamar a gente aí no @tnd.crt3 ou 91 98507 5560. Nosso primeiro vídeo de hoje é esse. À noite a gente volta com mais informações do Leões do Paraense. Valeu, galera. Quero o comentário de vocês. O que vocês acham dessa bagunça interna se iniciando? Tem logo que jogar água para apagar esse fogo, né? Esse princípio de incêndio. E aí, já já, você traria, não traria? Tem alguma coisa demais? O Remo perdeu, o Remo ganhou? E o Lucas Lima, caberia nesse elenco do Remo ou não? Opinião aí embaixo, vou ler e comentar assim que possível todos vocês. Valeu, galera. Fui.